Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje nós iremos falar sobre um assunto assim que gera muita polêmica, porque muita gente tem medo, muita gente tem receio, sendo que é assim uma das coisas mais importantes quando se fala em sono infantil. Quando se fala em bebês mesmo, né, gente, que é rotina, da importância da rotina. E o nosso foco hoje principal da aula é como criar uma rotina ideal e qual a importância da rotina, gente. Eu vou começar falando então qual a importância da rotina. A rotina, quando a gente fala em sono infantil, ela é assim um dos primeiros tópicos de maior importância. Por quê? Porque a rotina é aquilo que traz previsibilidade para a criança, né? A criança que tem rotina, eu sempre falo isso, é aquela criança boazinha. Ai, nossa, o seu filho é tão bonzinho, ele não chora. Por que que ele não chora? Porque ele tem rotina, gente. A criança que tem rotina é aquela criança que dorme na hora que precisa dormir, né? Na hora que tem sono. Ela se alimenta na hora que ela tem fome. Ela interage na hora que ela precisa interagir. E ela sabe exatamente como o dia dela vai ser. Não é aquela coisa imprevisível, sabe? Que a criança acorda todo dia no horário e aí ela não tem horário fixo para dormir, não é horário fixo que eu digo, mas não tem horários regulares para dormir. Tem dia que ela faz 2 sonecas, tem dia que ela faz 1, tem dia que ela faz 3, tem dia que ela dorme às 8, tem dia que ela dorme às 10 horas da noite, né? Aquela criança que você perguntar para os pais como que é a alimentação dela, ela mama livre demanda. Mas como? Não sei quantas vezes que ela amamenta, de quanto em quanto tempo, né? Se fica mais de 4 horas sem se alimentar, não sei. Ou então, né, quando a criança já está se alimentando de alimentos sólidos, né? Não sabe quais horários que a criança se alimenta, tem dia que ela toma café da manhã às 8, tem dia que ela toma às 9, tem dia que ela toma às 7, enfim. A rotina traz previsibilidade, gente, e previsibilidade é extremamente importante para a criança ficar calma, para a criança ficar tranquila. A criança que ela não dorme direito durante o dia, uma criança que não tem rotina, o que acontece com ela? Ela vai acumulando cortisol, né? Que, como a gente já falou, é o hormônio do estresse. E vai acumulando cortisol no corpinho, não alivia a pressão do sono, que quando a criança acorda, né, ela começa com a pressão do sono, a pressão do sono vai aumentando, aí ela faz a primeira soneca, a pressão do sono abaixa. E aí ela vai acumulando pressão do sono novamente, vai acumulando pressão do sono, aí faz a soneca, a pressão do sono abaixa. A criança que ela não faz sonecas regulares, que ela não tem rotina, ela vai acumulando pressão do sono ali no organismo, e chega no final do dia, a criança tá assim irritadíssima, chorando, e os pais não sabem o que fazem, né? Fala, nossa, chega no final do dia, é o pior horário. É o horário que minha filha tá mais irritada. Gente, não sei se vocês estão escutando aí barulho de criança, é porque tá tendo uma festinha aqui no meu prédio, tá? Então, vocês me desculpem. Fechei todas as janelas, mas infelizmente não consegui abafar, então vocês me perdoem aí. Então é isso, sabe? Então é aquela criança que ela não tem previsibilidade e aí ela acaba acumulando cortisol no corpinho, vai ficando irritada e o que acontece? Chega à noite ela não dorme bem, né? E a noite, gente, é apenas um reflexo do dia. Então, tudo que acontece no dia da criança vai refletir na noite, vocês podem ter certeza. Então, a gente precisa olhar para o dia, não podemos falar em sono infantil sem esquecer do dia, sem esquecer da rotina. E muitas mães às vezes me perguntam assim, ai, Fernanda, mas eu não quero ter rotina porque eu tenho medo de ficar presa, medo de não conseguir fazer minhas coisas. Gente, esquece isso, tira isso da cabeça de vocês. Rotina, ela não te aprisiona, a rotina, ela te liberta, porque além do seu bebê ficar calmo, fazer sonecas quando ele tem sono, se alimentar quando ele precisa, ter aquela previsibilidade ao longo do dia dele, você tem uma previsibilidade do seu dia, porque você consegue se organizar. Você precisa ir ao supermercado, você já sabe exatamente, não. Meu filho dorme tal horas e dorme de tal hora a tal hora.
Então eu posso ir ao supermercado, tal horário. É bom que na volta eu já volto dormindo no carrinho, eu já volto dormindo no carro, entendeu? Você consegue se organizar. Então esquece isso da rotina me aprisiona. E mas aí eu faço rotina e chega final de semana, eu não posso sair, eu não posso ir pra casa dos avós, eu não posso fazer isso. Não, você pode fazer o que você quiser. Você pode sair na rotina, desde que sair da rotina seja exceção, desde que no próximo dia você volte para a rotina. É muito importante, né? Faz bem às vezes pra gente sair da rotina também, pra gente se divertir, pra gente encontrar com as pessoas que a gente gosta, mesmo que para isso a criança tenha que fazer soneca um pouquinho mais tarde, ou pule uma soneca algum dia. Mas é importante pra gente. Então, precisou de sair da rotina algum dia? Saia, mas volte para ela o mais rápido que você puder. No dia seguinte, a mesma coisa em viagens. Eu tenho rotina, mas como que eu vou fazer em viagens? Mesma coisa, a rotina vai onde a criança está. Rotina não é atender as necessidades do bebê, da criança? Quando você viaja, a criança continua a ter necessidade de dormir, necessidade de se alimentar. Então, a rotina ela vai onde você está. A criança está com sono, coloque ela para dormir. Mesmo que ela não faça uma soneca de qualidade, porque vocês estão na rua, de repente ela não dorme bem no carrinho, ou ela não dorme bem no carro. Mas assim que vocês voltarem para o hotel, para a casa onde vocês estiverem, façam uma soneca de qualidade. Mas a rotina, ela vai onde a criança está. Não é porque você vai ficar um mês viajando que a criança vai ficar um mês sem rotina. Porque aí, meu amor, a conta uma hora chega. A conta chega, né? Então depois vai ser muito pior. O sono da noite vai desandar, vai ser muito pior. Então, tente colocar o sono, a rotina em dia onde vocês estiverem, né? Atenda às necessidades do bebê. Então, eu anotei alguns tópicos aqui para não esquecer de como fazer, então, essa rotina ideal para o meu bebê. Fernanda, por onde que eu começo? Não sei por onde que eu começo. Então, anota aí, gente. Peguem papel, caneta, anotem aí, porque é o que eu sempre falo. Todo mundo quer que o bebê durma bem, todo mundo quer se livrar da privação de sono, todo mundo quer ter uma noite de qualidade. Mas quem realmente está empenhado em fazer o que tem que ser feito? Não adianta, gente, só de boas intenções, nosso filho não vai dormir bem. Então você tem que querer, você tem que desejar isso e você tem que pôr em prática, você tem que fazer. Então anote o que tem que ser feito e comece a colocar em prática, tá? Primeiro ponto, tenha horários regulares para acordar pela manhã. A rotina não significa que você vai ter horários fixos de fazer soneca, mas o horário de acordar pela manhã e o horário de dormir à noite, eles precisam ser relativamente fixos. Precisa ser mais ou menos no mesmo horário. Porque se todo dia a criança acordar no horário, todos os dias ela vai fazer soneca no horário diferente, cada dia ela vai dormir no horário diferente, não tem rotina, né? Não existe rotina aí. Então, a criança ela precisa ter um horário regular de acordar pela manhã, é o nosso ponto de partida. Então, se ela acorda ali por volta de 7 horas, significa que ela tem que acordar todo dia 7 horas da manhã? Não, porque o dia que ela acordar às 6h30 da manhã, você vai fazer o quê? Então, tem que ter aí um limite, né? Uma meia hora para mais, ou meia hora, 40 minutos para mais ou para menos. A gente tem que ter esse limite aí. Mas que não passe disso, que ela não acorde todos os dias 7 e aí no dia que ela teve uma noite ruim, ela acordar às 9. Não. Mesmo no dia que ela tiver tido uma noite ruim, deixe acordar às 7 horas da manhã, acorde ela. É importante isso. É importante para a rotina dela. E a mesma coisa à noite, né? A criança tem que ter um horário de dormir à noite. Ela não pode dormir um dia 7, um dia 8, um dia 9 horas da noite também. Tem que ter um horário ali com certa flexibilidade, mas precisa ter um horário para dormir durante a noite. E assim como ela precisa ter um horário para acordar de manhã. Fernanda, mas como que eu vou saber? Então, eu ia falar no final da aula, mas eu acho importante, eu acho que vou falar agora. Primeiro ponto antes de organizar uma rotina é vocês anotarem. Então, anote durante 7 dias o padrão. Gente, desculpa. É Halloween, então o povo tá gritando aqui daquele jeito. Então, faça de conta se vocês estiverem escutando, eu não sei se tá saindo aí no áudio, faça de conta que vocês não estão escutando, por favor. Então,
Comece a anotar. Durante 7 dias, anote. Não mexa em nada ainda. Não mexa com o horário de acordar, não mexa com a janela de sono. Vocês vão apenas observar qual é o padrão do bebê de vocês. Então, vocês vão começar a anotar. Amanhã, dia 1, começa amanhã, tá? Dia 1, acordou, tal horário. Tal horário, fez soneca. Tal horário, se alimentou disso. Tal horário, fez a segunda soneca. E assim até a hora de dormir à noite. Anote. Dia 2, a mesma coisa. Quando vocês tiverem aí os 7 dias anotados, vocês vão ter já uma ideia de qual que é o padrão do bebê de vocês, por exemplo, de acordar. Ah, não, eu vi que ele acorda todo dia entre 6 e 8 horas da manhã. Então, coloque aí o meio termo, 7 horas da manhã, entendeu? Então, aí você começa, o ponto de partida é o horário de acordar pela manhã. Mas para isso, você precisa conhecer o bebê e saber qual é o padrão dele. Segundo ponto é fazer as sonecas no horário ideal. Fazer as sonecas no horário ideal para o seu bebê, no horário que ele realmente estiver com sono. E como que eu vou saber qual é o horário ideal do meu bebê? Conhecendo a janela de sono dele. Se você jogar lá na internet, seu bebê tem 7 meses, se você jogar lá na internet, janela de sono do bebê de 7 meses, vai aparecer, gente, uma lista imensa de tabelas de janela de sono. E aí você vai pegar aquela janela ali, tabela de sono, você vai ficar louca tentando fazer seu filho dormir naquele horário? Não. A janela de sono, ela serve apenas para nos guiar, né? Por exemplo, um bebê de 4 meses tem aí uma janela de sono entre 1h30, 2 horas mais ou menos, 1 hora, 2 horas, enfim, não sei de cabeça, porque eu também não gravo isso. E aí seu bebê tem ficado 4 horas acordado, então você sabe que tem alguma coisa errada. Então a janela de sono serve para você saber qual o limite ali, né? Não pode ser nem muito menos do que aquilo, nem muito além daquilo ali, porque cada medida que o bebê vai crescendo, a tendência é a janela de sono dele aumentando. E qual a importância de saber qual é a janela de sono ideal? Você sabendo qual é a janela de sono ideal do seu filho, você sabe qual é o horário ideal de você colocar ele para dormir. Não vai correr o risco dele ficar muito tempo acordado e acumulando cortisol no corpinho, e nem de dormir, de colocar ele para dormir antes do que ele precisa, e ele não vai fazer uma soneca boa, ele vai acordar cedo, daqui a pouco ele vai precisar dormir de novo, e aí vai ficar uma rotina bagunçada. Então conheça, tenha a tabela da janela de sono para te guiar, mas conheça qual é a janela de sono do seu filho. E como que você vai fazer isso? Observando os sinais de sono dele. Então, o bebê ali acordou 7 horas da manhã. Você já olhou ali na tabela da janela de sono, que a janela de sono para a idade dele varia entre 1h30, 2 horas e meia? Então, você já fica ligado. Deu 1h30 ali, que é o horário mínimo, né? Ou um pouquinho antes. Já observe seu bebê quais são os sinais de sono que ele vai apresentar. Alguns bebês vão coçar o olho, alguns bebês vão bocejar, alguns bebês vão ficar com a sobrancelha vermelha, outros vão começar a ficar irritados se passar ali da janela de sono. Então é muito importante conhecer a janela de sono ideal, até mesmo para você colocar ele para dormir aí. Não esperar passar do horário. Então ele começou a apresentar os sinais de sono, né? Já tira ele ali de onde que ele estiver, já leva para o ritual, já relaxa ele, já põe ele para dormir. As chances dele ter uma soneca de maior qualidade fazendo isso é muito maior do que se você perder a janela de sono dele. Então observe seu bebê, olhe quais são os sinais de sono do seu filho. Cada bebê é único, cada bebê vai ter um sinal de sono diferente. E aí você coloca ele para dormir. E conhecer a janela de sono, principalmente, gente, é importante para aqueles bebês que não demonstram sinais de sono. Tem bebês que simplesmente não demonstram sinais de sono. E aí já começa a chorar e você já fica super irritado quando você vai ver, porque passou da janela de sono dele, porque ele simplesmente não emitiu nenhum sinal. Então, conheça qual é o sinal a janela de sono do seu filho, vá observando ele para você saber ali quando é que você vai poder colocar ele para dormir. Terceiro ponto, gente, o que você faz quando o seu bebê está acordado? Então, eu falei aqui do horário de acordar pela manhã, o horário da janela de sono ideal e o que você faz quando ele está acordado. Sabendo aí qual é a janela de sono dele, por quanto tempo que ele dorme, você vai saber por quanto tempo que ele fica acordado aí, que é a janela de sono. E aí, nesse período que ele está acordado, que você vai concentrar tudo aquilo que ele tem que fazer enquanto ele está acordado, que é se alimentar adequadamente,
Eu sempre digo que não tem problema o bebê ele mamar para dormir. Muitos bebês mamam para dormir, mas é muito importante que a mamada efetiva dele não seja antes de dormir, porque o bebê com sono, ele não vai se alimentar direito, né? Mesma coisa que o bebê com fome não vai dormir direito. Então, procure fazer com que o seu bebê se alimente, né, bem nos momentos que ele estiver acordado. Então, sabendo aí os horários que ele vai dormir, que ele vai acordar, se organize para que horário, né, seja da amamentação, seja da mamada, aconteça ali nos momentos que ele estiver de fato acordado. Outra coisa, que ele treine, tenha horário, né? Tem um espaço aí para ele treinar as habilidades dele, né? Então, colocar o bebê no chão, no tapetinho, dependendo da idade dele, ele vai sair andando pela casa inteira, engatinhando, subindo nos móveis, enfim. Desde que o bebê tenha esse momento, gente. O bebê que ele fica ali o dia inteiro no colo ou o dia inteiro no carrinho, ele não gasta energia, ele não treina as habilidades dele e aí ele não vai dormir bem à noite, por quê? Ou não treinou as habilidades e vai treinar à noite, ou porque ele não gastou energia suficiente, ele precisa gastar energia. Para bebês menores, é importante esse tempo ali acordado, você ter esse tempo acordado para ter momentos ali de conexão, né, de colo, de estar em contato, né? Não deixe muito tempo o bebê no carrinho, no Moisés, quando o bebê é menorzinho. Fique com o bebê no colo, fortaleça esses momentos entre vocês, é importante. E voltando um pouquinho na alimentação, né? Por que eu coloquei a alimentação na rotina? Porque a alimentação faz parte da rotina, né? É impossível falar em rotina sem falar em alimentação. E o bebê que ele não mama direito durante o dia, ele vai precisar mamar à noite, né? Não significa que bebês não vão precisar mamar à noite, tá, gente? Principalmente bebês menores, eles vão precisar. Mas quanto menos ele mamar de dia, mais ele vai precisar mamar à noite. Então, organize aí as mamadas dele, a rotina dele, para que ele se alimente bem durante o dia, para que ele não tenha tanta fome à noite, né? Para que a necessidade nutricional dele, principal do dia, seja feita nos momentos que ele está acordado durante o dia e não à noite. E o quarto e último ponto é rituais, gente. Qual a importância do ritual na rotina do bebê? É extremamente importante, porque o ritual é um momento de transição, é um momento de passagem, né? O bebê tá ali brincando, aí você percebeu que tá na hora da janela do sono dele, ele apresentou sinais de sono, você já pega o bebê, já leva ele pro quarto para dormir, o que vai acontecer? Ele não vai dormir, porque ele não tá entendendo o que aconteceu, não deu tempo nem do corpinho dele se preparar ali. Então, o ritual, ele é extremamente importante para relaxar o bebê, para o bebê entender que eu estava brincando, agora eu vou me preparar para dormir. Então, que o ritual seja curto ali, né? O ritual pré-soneca, que seja ali de uns 5 minutos. Então, vou dar um exemplo de ritual, tá? Exemplo, porque cada bebê é único e às vezes o que relaxa um bebê não vai relaxar o outro. Então, é um exemplo. O bebê tá ali brincando, começou a apresentar sinais de sono, já pega ele, já vai cantando para ele, vai relaxando ele, leva ele para trocar de fralda. Muito importante que antes do bebê dormir, ele esteja com a fralda limpa, mesmo que ele não tenha cocô, não esteja aquela fralda cheia de xixi, sabe? Então já leva ele para trocar de fralda. Se ele não tiver com roupa confortável, coloque uma roupinha confortável nele para que ele durma bem. E aí você vai relaxar ele, cantando uma musiquinha, leva ele para a janela, vai mostrando para ele, vai conversando com ele, vai acalmando ele, vai relaxando ele. E aí, passados uns 2 minutos, 3 minutos, você leva ele pro quarto, apaga as luzes, fecha a cortina, liga o ruído branco. Se ele dorme mamando, sente com ele. Se ele dorme no colo, né, fique com ele ali no colo, vai ninando ele, vai acalmando ele até ele dormir. Que esse ritual não passe de 5 minutos ali, que não seja um ritual extenso, porque se você fizer um ritual muito extenso, o que pode acontecer? Pode passar da janela do sono, então faça o ritual mais curto. Com exceção do ritual da noite, que o ritual noturno, aí sim, ele pode ser um pouquinho mais longo, né? Porque normalmente a última janela de sono, ela é mais longa mesmo, né? A janela de sono, eu esqueci de falar no tópico, né, da janela de sono, é normal que ela vá aumentando ao longo do dia. Então, se a janela do sono do seu filho varia entre 1h30 e 2,
é comum de acontecer da primeira janela de sono ser de 1h30 e da última janela ser de 2 horas. É até bom, porque aí ele vai acumular pressão de sono suficiente para dormir bem à noite. Então, o último ritual, ele pode ser um pouquinho mais longo por conta disso, porque a janela de sono, a última janela de sono, ela é normalmente mais longa. Tá bom, gente? Então, eu falei aqui todos os passos que vocês precisam para ter a rotina ideal. Essa é a rotina ideal do seu filho, eu te garanto isso. Então, você vai fazer o seguinte, tenho certeza que você anotou aí tudo que eu falei. Então, você vai fazer aí o teste, observar durante 7 dias e você vai começar a colocar isso em prática. Não existe sono de qualidade sem rotina, gente, infelizmente. Então, você que tá aí resistente, não querendo colocar em prática, eu sinto te informar que se não tiver rotina, seu bebê ele não vai dormir bem, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula, espero muito que vocês tenham anotado e que comecem a colocar em prática aí na casa de vocês, tá bom? Um abraço!